Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos entrando de forma inédita, sempre aos domingos às 19 horas e as nossas reapresentações aos sábados às 21 horas. E, em concomitância, você pode assistir pela internet acessando santaportal.com.br/TV. E os programas do Fronteiras da Ciência, os mais antigos, as pessoas sempre me perguntam aonde eu assisto. É só entrar no YouTube. Entrando no YouTube, colocando lá no campo de pesquisa Fronteiras da Ciência, você assiste os programas anteriores da gente aqui do Fronteiras, tá bom? O tema hoje, pela primeira vez com a gente aqui, está nos dando a honra. Ela que, olha, vou fazer um breve currículo aqui. Ela é jornalista, autora e apresentadora do programa Ciência e Espiritualidade, da Rede Mundo Maior de televisão, colaboradora do jornal Folha Espírita e muito mais. Ela tem um currículo extenso. É a Giovana Campos, que vai falar hoje aqui sobre o profissional da saúde e a espiritualidade, a humanização do ensino médico, que até gerou um livro em vários autores especificando essa área, tá bom? Então, este é o tema de hoje do Fronteiras da Ciência com a Giovana Campos. E vou dar apenas um recadinho, apenas um, e já vamos começar então o nosso bate-papo. O nosso recadinho é sempre do terapeuta ortomolecular, que pertence ao Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional, com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e também metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registradas tanto pela Anvisa como também pelo Ministério da Saúde, e essas enzimas elas produzem reações bioquímicas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais, de forma totalmente natural. O Alberto Santini Filho tem especializações no Brasil, na China, na França, na Bélgica, atende em sua clínica em São Paulo, mas como muita gente daqui se deslocava para lá, então ele passou a atender 2 vezes por semana. Você procura um bom terapeuta ortomolecular, tá aí a dica, ó, Alberto Santini Filho. Basta agendar pelo telefone 32856993. Mais informações no site que está na sua telinha, que é santiniortomolecular.com.br. E o atendimento em Santos é no Smart Center, que fica na rua José Cabaleiro, número 15. O importante é o telefone, tá bom? 32856993. Giovana, muito obrigado pela primeira vez. Seu marido já participou muitas e muitas vezes. Ela que é a esposa do Dr. Flávio Brown Fiorda, né? Isso. Por diversas vezes. O Flávio está com a gente aqui desde os primórdios do Fronteiras da Ciência, há muitos anos. Ele que é médico psiquiatra e presidiu, ou preside ainda, né, a Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. Exato, é isso mesmo. Né? Já por muitos anos, né? Ele que faz TVP pela ciência. E hoje é Giovana Campos, estamos tendo prazer, ela que sempre trabalhou nos bastidores, né? E ela, por ser jornalista, escreve bem e fala bem também. E Obrigada. é coautora desse livro, vou pedir aqui para o Felipe mostrar, né? Que é o tema também do Fronteiras hoje, uma nova medicina para um novo milênio, a humanização do ensino médico, que é uma coisa necessária. Ela é uma das coautoras, outros autores, doutor Arthur Fernandes da Silva, o Décio Ândalo Júnior, que trabalhou com a gente muito tempo aqui em Santos, hoje mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Lídia Maria Gonçalves, Marcos Renaldo, Rodolfo Furlan e, claro, a nossa convidada de hoje. Vamos lá, então? Vamos lá. Por que existe essa necessidade de, talvez, reciclar o ensino da medicina? Olha, Jadir, primeiramente obrigada, né, pelo convite, e essa questão, né, da humanização da medicina, ela não é tão somente da medicina, mas sim como de toda a área da saúde. Tá, então, logo, a gente vê que esse livro tá lá, né, a humanização do ensino médico. Mas a gente teve a participação de outras pessoas, né, enfermeiros, dentistas, administradores, né, porque o administrador também ele vê muito essa questão da humanização, né, nas suas clínicas ou nos seus ambientes hospitalares, né, aos quais eles cuidam, porque
existe um sofrimento daquele profissional. Às vezes não está claro, né? Às vezes o profissional... Do profissional, não do paciente, exatamente, do profissional. do profissional. Porque nós, enquanto pacientes ou acompanhantes de algum paciente, a gente costuma achar que os médicos são frios, né? Que a equipe toda, né, no geral, não deu uma atenção adequada. Mas também nós estamos sensibilizados. Afinal de contas, não é fácil estar doente, nem ter um parente, né, um ser querido doente. Às vezes é um grande amigo, um vizinho que a gente está ajudando. E a gente acha, né, nossa pequenez, nosso egoísmo, a gente acaba achando que aquele profissional está distante. Afinal de contas, não é com ele. Mas, quando a gente vê o outro lado, quando a gente começa a entrar em contato com esses médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, né, dependendo do caso, os terapeutas ocupacionais, a gente acaba vendo que, sim, eles sofrem bastante. Mas, claro, tem que seguir a profissão, então eles têm que dar aquela respirada e seguir adiante. Então, conversando, né, quando a gente teve a ideia, né, de fazer esse livro, foi justamente para como levar essa questão da humanização, esse olhar mais amoroso, de uma forma que as pessoas acabem não fazendo um pequeno bullying com um profissional. Ah, você não é forte? Sim, né? Até quem consegue passar por tudo isso é muito forte. Mas é humano, né? Sim, é humano, né? Todos nós somos e a gente amorosos, sabe, né? sentimos dores. Hoje tem um agravante, né, Giovana, que a área hospitalar hoje é uma pressão muito grande, né? Sim. Muitas vezes por falta de profissional, então as pessoas já chegam nervosas, né? Falta dinheiro na área da saúde, infelizmente no nosso país. Então todo mundo que já vai para um posto de atendimento ou para um hospital, já vai com um certo nível de tensão, né? Já leva uma energia negativa e pesada. Quer dizer, só tende a acumular, né? Exatamente. Então, a gente, assim, bom, mas e esse pessoal novinho que está saindo da faculdade? Teve algum preparo? Pois é, cadê o preparo, né, desse pessoal? Porque assim, prepara-se muito bem, a gente confere, né, como que está o ensino, você também como professor universitário, você consegue ver o quanto, né, os seus colegas de trabalho se desdobram, né, para oferecer a melhor formação possível ao futuro profissional. Mas a gente vê que tem aquela lacuna do lado humanístico, próximo, né? Como que eu vou atuar com com aquela pessoa que está no momento de dor? E eu também, enquanto profissional, vou sentir dor em algum momento. Então, o Dr. Décio, né, que já esteve aqui várias vezes, né, ele é até autor de um livro Ser Médico e Ser Humano, ele teve essa brilhante ideia de fazer assim, não, peraí, e o acadêmico? E o futuro profissional? E aí não necessariamente apenas da medicina. Como que a gente vai problematizar? A gente percebe que as escolas médicas, as escolas de enfermagem, psicologia, etc., não dão esse olhar, né, do mais amoroso, mais espiritual, né? E quando a gente fala em espiritual, a gente não está falando da religião. É aquela porção que precisa ser trabalhada. Então, a gente tem um problema. Como que está esse parâmetro dentro das universidades? Existe algo sendo feito? Sim ou não? Hoje, no Brasil, como disciplina obrigatória dentro da medicina, nós temos apenas a Universidade Federal do Ceará. Como optativa, a gente já vai ter mais algumas, né? A gente vai ter a Federal de Minas Gerais. Você tem o nome da disciplina que entra nesse aspecto? Medicina e Espiritualidade. Medicina e Espiritualidade, é o nome da disciplina. No caso do Ceará, ela é obrigatória. Tá. E nas outras optativas? Optativas. E a gente vê muito que alguns cursos, eles dizem, mas eu já tenho tanta coisa que abordar, não tenho como inserir uma cadeira para falar de espiritualidade, porque nem todo mundo acredita, nem todo mundo vê essa necessidade. Então, pode ser optativo ou, como algumas outras universidades estão fazendo, cursos de extensão. Tá. Então, e aí vai quem quer. Vai quem quer, quem se interessa, quem tem aquela afinidade maior, quem às vezes passou por aquilo que não esperava passar e precisa de uma resposta ou de um respaldo, né, de pessoas que já tenham vivenciado algo do tipo. Mas o pior é que eu acho assim, quem mais precisaria dessa disciplina é quem menos acha que seria interessante fazê-la. Pois é.
Nesse livro, o capítulo, né, que eu escrevi em parceria, né, com o Flávio, né, no caso, Flávio Brown, meu marido, a gente começou a divagar sobre algumas coisas, né, do ensino, no caso, né, ele pegou a década de 90 aqui. Quando ele se graduou, né? Exatamente. E uma das primeiras aulas, um dos professores chegou para os alunos, né, uma classe assim extremamente cheia, e falou: agora vós sois deuses. Eu acho muito interessante, né, assim, o que será que esta frase desse professor suscitou na cabeça de seus alunos? Será que foi um envaidecimento? Ai, agora eu posso tudo. A primeiro momento dá essa impressão. Né? Será que o aluno se sentiu, meu Deus, eu não tenho potencial para isso? O que aconteceu Ou jogou na muita cabeça? responsabilidade. Exatamente. Por um lado, o professor, né, e os professores universitários são muito bons em estimular o aluno a saber mais, a querer mais, né? Mas o que isso pode acontecer na cabeça do aluno, a gente não sabe, porque é um universo relativamente grande, e o que fazer a partir daí? Então, claro, alguns ficam, né, envaidecidos, né, alguns ficam com mais medo, e essa responsabilidade que eu vou ter agora em diante, né? E claro, né, por ocasião, até outros professores, por acaso o Dr. Décio e o Dr. Fernando Guimarães, né, que também é um grande convidado seu, eles tiveram um insight de como a gente pode trabalhar com um lado mais espiritualizado dos alunos. Aí conversaram, eles criaram o primeiro curso, né, no caso, foi de medicina. O Fernando faz pesquisa, né? O Fernando faz pesquisa com os alunos, ele né? É ótimo, o Fernando é ótimo, ele é um aqui dentro grande do pesquisador. Ele faz aqui. Aqui o pessoal do Santa Cecília, ele está assim, de nota 10, porque tem um professor humano, tem um profissional médico humano, então, e que suscita esse lado mais amoroso dos futuros profissionais. E então a gente começou a conversar, né? Como é que é essa história da medicina para a gente conseguir falar de algo mais humano, de algo mais amoroso? Aí quando a gente começa, né, a pegar os livros para a gente entender, a gente vê que realmente foi difícil por toda a história da medicina, não foi falta de vontade, foi dificuldade mesmo em inserir esse assunto. A gente vê a medicina bem primitiva, mas muito primitiva, utilizando apenas chás, vamos rezar, né? Não que isso seja algo negativo, não, a gente vai ver que futuramente é algo até muito positivo. Que era o conhecimento da época, né? É o conhecimento da época. E que se a pessoa estivesse muito grave, até relatos que aparecem na Bíblia, né, nos evangelhos, o que se faziam com os doentes muito graves? Isola-se. A senise eram totalmente isolados, né? Exatamente, isola-se. Então imagina você com uma doença que ninguém conseguia explicar na época o que era, só sabia-se que era algo extremamente ruim. Além de estar com aquela aflição, você ainda por cima era isolado. E quando você tinha algumas pessoas perto de você, eram pessoas que tinham o mesmo problema, que não tinha nenhuma saída naquela época, e você via o que ia acontecer com você, o que estava acontecendo com os outros. Amedrontava, lógico, né? E a gente vê também que tem uma relação de um Deus que culpa, né? Ah, mas se está com esse tipo de doença é porque pecou. Ou fez algo errado, então isso é um castigo divino. Então isso a gente vai vendo que ficou por muitos e muitos anos, né, embutido na cabeça das pessoas, né? A gente não tinha aquele, não, peraí, mas Deus não é um pai bom, justo e honesto, então para que ele vai me punir, né? Então só depois é que as pessoas começam a fazer algumas contestações e constatações no âmbito religioso. Aí a gente vai ter um tempo depois, com mais delineamento, né? O Hipócrates, que é o pai da medicina, um filósofo grego, né? Que ele começava a estudar, mas já com um raciocínio científico. Então, a pessoa está com tal enfermidade, vamos analisar a pessoa, vamos fazer tal procedimento. Ele é de quantos anos antes de Cristo, mais ou menos? Hipócrates? Ele faleceu em 370 antes de Cristo. Antes de Cristo, tá. Né? Então, nesse caso... 3 séculos, quase 4 séculos Exatamente. Antes, né? Então, assim, a gente vê que, lógico, não tinha grandes avanços na medicina, era uma coisa muito observacional,
vamos fazer tal coisa e vamos esperar, vamos analisar com quanto tempo isso melhora, regride, não regride. Só que além de ter esse conhecimento da área médica, ele era um pensador. Então, ele tinha esse lado filósofo que chegou assim, mas se todos que têm esse problema, o procedimento é X, só que o que vem depois varia, há algo que está além deste órgão enfermo, que está além desse organismo. Talvez a chave da cura ou da doença esteja em algo chamado alma. Mas como atingir essa alma? 370 antes de Cristo. Então, quer dizer, é muita coisa, né? Então, e logo, não tinha-se muitos relatos, né? Então, perdia-se muita coisa com o tempo. As pessoas passavam as situações de uma forma mais oral, né? Então... Era praticamente oral, né? Então, não tinha nada escrito. Muitas das coisas se perdiam, né? E aí, com o avanço, né, dos anos, né, dando alguns recortes, né, que a gente tem mais detalhes aí no livro, chega a Idade Média. A Idade Média, para quem tiver curiosidade, tem até no Google hoje em dia, né? A Idade Média é muito interessante. E longa. E longa, porque a Idade Média a gente tem já mais informações da Idade Média, né? Eu vou pedir para a gente partir no próximo bloco da Idade Média, pode ser? Para a gente falar, porque é bem curioso isso aí. Eu preciso só dar um recadinho aqui do Manaloa Bem-Estar sobre biofeedback. O biofeedback é uma das áreas de maior desenvolvimento no campo do comportamento nos Estados Unidos. Sensores são colocados sobre a pele para amplificação de respostas fisiológicas, e você é conduzido a se perceber e relaxar para alcançar a autorregulação, o relaxamento profundo, gerenciando o estresse através da prática da respiração profunda, lenta, suave e rítmica. É muito interessante o biofeedback. Eu fiz experimento lá no Manaloa, através de sensores, e você vai aprendendo a respirar melhor, se acalmar. É legal mesmo, vale a pena conhecer. Mais informações, você pode acessar o site manaloa.com.br ou pode ligar lá, é só ligar no 3222-2278 ou diretamente na Rua Goiás, 144 em Santos. Manaloa Bem-Estar In. A gente volta já com a Giovana Campos, é rapidinho. Tema de hoje, profissional da saúde e a espiritualidade, humanização do ensino médico, com a jornalista Giovana Campos. E esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico e escritor do livro Análise Kármica, José Carlos Palermo, que há cerca de 18 anos vem se especializando em tratamentos espirituais para os mais variados quadros que assolam a sociedade moderna, em especial ansiedade, transtornos obsessivos, melancolia, tristeza acumulada, pânico, depressão, fobias e vícios, tais como alcoolismo, obesidade, tabagismo e por aí vai. Dentre as técnicas utilizadas pelo Palermo estão a apometria, antigoécia, hipnoterapia, terapia de vida passada, terapias sonoras, através das quais proporciona aos seus pacientes uma melhor qualidade de vida. Para agendar um atendimento individual com o Palermo, é só ligar no 3289-1230, tá aí na sua telinha, deixa recado na secretária eletrônica que ele te retorna, tá bom? 3289-1230, ou se preferir pelo WhatsApp, 991160195. Giovana, vamos lá, a gente parou na Idade Média, onde a gente sabe que era muito ainda selvagem, né? Extremamente. Eu fico pensando como, né, a gente tendo vivências anteriores, provavelmente nós passamos pela Idade Média, graças a Deus eu não me lembro na Idade Média, mas, por exemplo, fico pensando como se fazia, por exemplo, sem anestesia, porque ali sangue frio. Sangue frio, né? Me parece que eles alcoolizavam a pessoa, Existiam alguns preparados anestésicos, mas assim,
Muito suave, muito sutil, né? Não, às vezes eram fortes demais e a pessoa morria na anestesia. Forte, Talvez vai ver que até daí que algumas pessoas têm esse medo de médico, eu vou passar uma anestesia, que medo, porque a gente consegue ler, né, esses relatos e são assustadores. Alguns métodos, alguns procedimentos que se assemelham à tortura. Eles usavam muito o alcoolismo, né? Sim. Deixava a pessoa completamente ébria. Exatamente. Ou são alguns outros preparados com folhas, também misturados ao álcool, que podiam ter reações diferenciadas, porque cada organismo é um organismo. Às vezes morrer por causa da anestesia. Exatamente. Né? As mulheres grávidas da época eram orientadas, olha, pode nascer como pode morrer. Se nascer, você pode ter uma infecção depois. Então, assim, era assustador para a mulher também ficar grávida. Né? Você não deve ter, né? Mas tem alguma estatística que diz, olha, quantas mulheres morriam no parto nessa época? Não existe. Não existe, não. Infelizmente não existe, mas assim, o número deveria ser muito alto, né? Porque começava-se muito cedo a ter filhos e a gente sabe, né, que eram famílias, às vezes, onde o homem separava não, ficava viúvo e acabava vindo uma outra esposa, né? Então, os indícios devem ser muito altos, né? Não existe um relato, nenhuma tabela que tenha não tinha esse cuidado antigamente. Né? Então, como humanizar algo assim? Como que você, às vezes, vai fazer uma operação, vai cortar alguém a sangue frio, né? Não dá, a pessoa pode sentir dor, alguns espasmos, né? Isso assusta todo mundo. Então, realmente, ali a gente vê que tinha algo muito torturador, assustador. Existem algumas imagens na internet que a gente fica assim, não é possível. Claro que, como a gente está falando da Idade Média, algo que já se passou há algum tempo, a gente tem será que alguém aqui acrescentou algum ponto a este conto para a história ficar mais chocante? A gente não tem algo fidedigno, né? Algo que seja, não, realmente foi mas isso é que a ou gente não. Já tem imagem, já tem desenhos, né? Tem o alguns desenhava desenhos, muito na época, né? Então, assim, são desenhos que assustam, né? Assim, nossa, mas era assim mesmo? Será? Será que a pessoa não estava, né, imaginando coisas? E aí, graças a Deus, a gente vai passar já para o século 17, 18 com uma estrutura de ensino. A gente vai ver que são dedicados profissionais da área da enfermagem, da área da medicina, da área da psicologia, que já querem ter alguma coisa escrita, esquematizada, para tratar do próximo. Então, isso daí já é um começo de um humanismo. A gente já começa a olhar o próximo com um olhar mais doce. Não quero mais ficar acertando e errando. Vamos deixar tudo por escrito para a gente poder auxiliar aos próximos que virão. Porque até então era tentativa e erro. Exatamente. Né? E não se tinha assim, não, mas se deu certo com ele, por que não deu com o outro? Né? Não tinha assim uma visão tão clara que cada organismo é um organismo que tem seus complexos, tem as suas diferenças, né? Então, aí a gente passa para esse lado que já nos alivia um pouco mais, né? Que já deixa nós, hoje, no século XXI, já irmos ao médico com mais tranquilidade, né? Talvez um pouco de medo, dependendo da situação, mas com mais tranquilidade. E daí a gente já chega no século XIX, a gente já vê que começa a abrir mais luzes para nós. Por quê? Começa a ter os grandes avanços, né, de microscópio, então já começa a conhecer, dar grandes saltos na biologia, conhecer mais patologias e a partir daí se investir mais na farmacologia, tudo para ajudar. Então sobra mais um tempinho para a gente ajudar o próximo, né, ficar uma coisa mais humana. E no século XX, que foi o grande avanço tecnológico através dos exames laboratoriais, exames de imagem, onde nós conseguimos entrar já dentro do corpo humano, saber exatamente o que está indo de errado ali, o que pode ser feito e como ser feito. Mas ainda assim, a gente tem algo que a gente não consegue cuidar, que é a alma, né? Como tirar aquela pessoa daquela aflição, como tirar o acompanhante da aflição e como que aquele médico que chegou tão fundo ainda está aflito. Você está buscando toda a história, né? Certo. Desde 370 a.C., até chegar no prezado momento. Você acha que o próximo passo, então, é a preocupação do profissional da área de saúde, como um todo, não só o médico, mas o enfermeiro, o oftalmo, o dentista, todos eles, né? O fisioterapeuta, enfim. É se preocupar um pouquinho mais com o lado
espiritual da pessoa, não? Sim. Esse acho que é o próximo passo. Com certeza. A gente não vamos parar os avanços tecnológicos, né, farmacêuticos. Mas entrar nesse aspecto. Mas agora a gente chegou a hora de entrar nesse aspecto, né? Einstein falava. Porque já tem um CID, né? Já tem um código para casos obsessivos, né? Você sabe disso, né? Sim, sim. São algumas situações, várias situações, né? A gente até coloca no livro, né, que o nosso CID está perfeito, né? Mas ainda não consegue virar algumas chavinhas lá propostas, né, pelo Hipócrates. Então, com certeza, esse lado espiritual, e assim, espiritual a gente está falando de algo que vai em todas as religiões, não é uma coisa de uma só crença, é algo que transcende o corpo físico, que é o não material, que é o espiritual. Então, eu acho que agora sim o pessoal já avançou muito e tem esse tempo para se debruçar, né? Como ajudar mais? É através da palavra? Vai ser através da oração? É através de um toque, né, de um olhar? Como que eu vou conseguir ajudar um pouco mais esse meu irmão que está aflito? Não só o paciente, né, lembrando bem, o médico também e o estudante de medicina, que às vezes a gente vê os estudantes, né, fazendo as suas visitas nos hospitais, né, com o intuito de aprender um pouco mais. E aquele friozinho na barriga que dá dentro deles, nossa, mas e agora? Claro, enquanto estudantes, né, eles têm um preceptor que vão ajudando no passo a passo, né? Olha, a conduta é essa, aqui realmente está mais complicado. Então, a gente está vendo também que essa questão vai para a universidade, mas também focando o professor, né? Porque quem melhor do que o professor para passar isso para os seus alunos, né? O professor é o grande influenciador, né? Exatamente, e falar de uma maneira que dê uma credibilidade, né? Você acredita que ainda tem muitos médicos ou muitos profissionais da área de saúde que são descrentes do lado da espiritualidade? Totalmente descrentes não, Jadir. O CREMESP, né, que é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, ele fez um curso, né, e eles trouxeram algumas pesquisas feitas com os participantes desses cursos. Foram, se eu não me engano, 114 participantes. Desses 114, um número muito alto, um número acima de 100, acho que 103 ou 102, o número correto agora eu não sei, que acreditam que exista algo além da matéria. Então, já é um número significativo. Dá mais de 96% aí. Exatamente. Dessa amostragem. Dessa amostragem, que foi um público que fez o curso, é um público que foi focado em médicos e enfermeiros, já graduados, que foram fazer esse curso no CREMESP. Eu conheço uma história, Giovana, acho que eu nunca contei aqui na TV essa história, que quem me confiou essa história foi um amigo meu, que o irmão dele é cardiologista do Hospital das Clínicas. Aconteceu em São Paulo esse fato e ele perdeu um paciente e ele ficou muito encucado com aquela perda daquele paciente. E ele resolveu ir no necrotério, que para ir para o necrotério do Hospital das Clínicas passa por um túnel debaixo da avenida, né? Até chegar lá. Ele resolveu visitar aquele paciente que tinha acabado de falecer e foi levado para lá, antes de se liberar o corpo para a família. Ele pegou e foi. E esse médico cardiologista, ele era completamente descrente da espiritualidade. Até esse meu amigo que me contou essa história, que é irmão dele, também ou é, né? Não é mais, acho que era. Mas enfim, ele foi até lá, retirou o corpo sobre uma mesa e ficou olhando para o corpo. E em dado momento, aquele corpo levitou. Ele ficou tão impressionado com aquilo que ele viu, que ele presenciou, voltou e quando foi para casa disse que ele não falava com ninguém. E esse meu amigo, que é o irmão dele, falou: o que está acontecendo com você? E ele é um médico de renome internacional, esse médico. O que está acontecendo? Ah, nada. Ele tanto insistiu porque viu que alguma coisa estava errada, falou: vou te contar uma coisa muito particular. Falou assim: olha, aconteceu isso, contou, que viu o corpo levitar. E ele falou: eu estou completamente confuso com isso que eu vi, eu não sei definir o que aconteceu, o que era isso, né? E eu sei que aí ele colocou em dúvida tudo aquilo que ele não acreditava, né, na espiritualidade. Ele achou que ali tinha algum recado, alguma coisa, e ele
diz que dali para frente ele era outra pessoa. É algo a se pensar, né? Algo a se pensar. Ele, não sei se ele concluiu alguma coisa ou não, né? Mas eu sei que ele ficou muito impressionado. Ele é cardiologista, né? Cardiologista. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um braço que estuda cardiologia e espiritualidade. Alguma ligação do coração com o mundo espiritual? Então, a gente vê que são médicos que estão fazendo trabalhos, né, querendo saber do fator da espiritualidade. Ajuda a ter uma crença, ajuda a ter uma porção religiosa. Você gostaria que o seu médico ou a equipe, né, que o atende abordassem esses assuntos espirituais? Porque tem pacientes que têm medo, né? Se o médico falar alguma coisa, né, espiritual comigo, é sinal que eu estou muito mal. Não é sempre assim, né? A gente sabe que em algumas especialidades, né? As duas especialidades que eu sei que teve já esse braço voltado para a espiritualidade foi a psiquiatria e a cardiologia mais recentemente. Recentemente, uns 5 anos para cá. É recente mesmo. Né? 5 anos para cá é bem recente. Para quem começou em 370 a.C., 5 anos atrás é nada, né? Então, assim, será que as outras especialidades também vão despertar, né, para essa necessidade? Será que... A gente sabe que tem crenças diferenciadas, né, mas a espiritualidade, ela está lá. No islamismo, no budismo, no judaísmo, nas religiões cristãs. Então, por que não falar da espiritualidade? Então, aí a gente coloca, né, além da parte do professor, algumas universidades já estão começando, né, a se mexer por isso. E até quando a gente falou, né, dessa pesquisa do CREMESP, só para a gente terminar aquele assunto, além de acreditarem que exista algo além do corpo, que exista uma alma, a gente vê que alguns médicos, nessa mesma pesquisa, dizem, mas eu não me sinto confortável, né? E quando você vê toda essa história da medicina, é lógico que ele não se sente confortável, né? Por todo esse conhecimento que a gente vai tendo, né? Tudo que aconteceu ao longo de séculos, né? A gente vê que só agora... E realmente, talvez agora que seja o tempo correto disso, que agora a gente avançou tanto, né? Lá atrás as coisas eram bem arcaicas, bem, né, como você apontou, né, no erro e no acerto. Não era a hora. Vamos avançar então tecnologicamente, vamos avançar na área da farmácia, o que a gente puder, vamos avançar. Aí, como diz Einstein, né, por falta de matéria, o materialismo vai acabar por falta de matéria. Então, vamos ver, então, o que há além dessa matéria, né? Então, é daí que a gente começa a ver que existe esse interesse, né? E algumas associações, sociedades estão se debruçando já para isso. Sobre isso, né? Mas aquele que a gente estava até conversando em off, né, Giovana? Que a gente está realmente carente. O Brasil poderia ser um ícone nesse aspecto de pesquisa científica mais ligada ao mundo da espiritualidade. Nós temos o exemplo do Dr. Fernando Guimarães, que a gente citou aqui, que ele com o grupo de alunos, ele como professor da medicina, ele utiliza algum grupo para quem queira, tem vontade de participar ou queira participar desse estudo de pesquisa. Então ele tem feito algumas coisas. Uma delas, que eu lembro que ele começou, eu não sei a que conclusão ele chegou ou não, mas ele está fazendo sobre a imposição de mãos, né? Ele queria até fazer um estudo do aspecto de magnetismo para ver se uma pessoa varia de uma para outra, a intensidade de campo magnético na hora da imposição de mãos, porque me parece que tem pessoas que têm a capacidade de obter resultados melhores do que outras nessa área, né? Certo. Então ele estava querendo fazer uma amostragem científica para definir alguma coisa. Esse é uma coisinha, um detalhezinho muito pequeno que pode se colocar em estudo. Tem tanta coisa, né? Não, a gente tem, pelas experiências religiosas, né, que graças a Deus o Brasil é um país bem aberto a isso, então a gente tem N experiências religiosas, né, no catolicismo, no protestantismo, budismo, enfim, todos, no espiritismo, e a gente tem, assim, um manancial muito grande, né, de áreas de atuação que, infelizmente, a gente não tem ainda braço suficiente para fazer as pesquisas. Falta de investimento de uns, falta de interesses de algumas instituições.
Então, assim, são fatores que realmente dificultam essas pesquisas, mas eu tenho O que é uma pena. certeza que a gente vai chegar lá, Jadir. Você tem fé nisso, né? Muita. Então tá certo, Giovana. Giovana, eu vou fazer a agenda do programa, são 2 recadinhos que eu vou dar para os telespectadores, tá bom? Então, 2 recadinhos rápidos para você participar, né? Então, vou começar agora com a Rap Science, vou pedir para jogar a agenda na telinha, com as atividades oferecidas pela Rap Science de Santos. A Rap Science que é uma filosofia de vida, né? Muito bacana. Tem um workshop de introdução à meditação da Rap Science, meditação que é uma coisa extraordinária, né? Então tem curso prático de meditação, prática de oração e preces, prática de ritual para afastar influências negativas, prática de ritual para melhorar a saúde, atendimento pessoal para orientação espiritual e cursos para desenvolvimento espiritual. Os dias de funcionamento ocorrem de quinta-feira a domingo, das 10 às 18 horas. O local do Templo de Santos é na rua Júlio Conceição, 94, em Santos, esquina Júlio Conceição, esquina com a Leonardo Reutemann, né? E o telefone 3219-4600 ou alguma informação pelo WhatsApp 99158-4589. Segundo e último recadinho vem da terapeuta holística Eliane de Queiroz, com atendimento com a mesa radiônica, que é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. A mesa associa radiestesia, radiônica e mantras para detectar e transmutar energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada, a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores de sua vida. Como essa mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas dia a dia no sentido de uma vida melhor, conectada às leis universais. O atendimento é com hora marcada, é só ligar no 99 172 9798. Vou falar de novo, ó, 99 172 9798. Deixa seu nome e telefone que a Eliane ligará de volta. Pode ser pelo WhatsApp também, tá bom? O local de atendimento é Rua Delfino Stoukler de Lima, 81, Altos Marapé. Se você perdeu alguma informação da agenda do Fronteiras, de rodapé, não tem importância. É só acessar o nosso site, fronteirasdaciencia.com.br. Entrando no site, depois procure o campo Agenda da Semana. Clica lá que todas as informações se farão presentes. Voltamos já com Giovana Campos, é rapidinho. Estamos já em nosso último bloco e esse bloco é oferecimento da loja Merlin, que conta com a maior variedade de incensos e também de pedras naturais e roladas aqui da Baixada Santista. O melhor preço e a melhor qualidade de tipos de vela. Tem vela de tudo quanto é tipo, vela de 7 dias, vela de mês, vela... Você vai encontrar vela de tudo quanto é jeito. E uma enorme diversidade de tarôs, tanto nacionais quanto importados. Grande variedade de roupas e acessórios ciganos e de umbanda. E os melhores livros do ramo esotérico e religioso. Afinal, Loja Merlin tem tudo em produtos religiosos e esotéricos com o melhor preço. É só conferir. Procura lá uma atendente da Loja Merlin, que ela vai te orientar. Fica na Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. A Rua Pereira Barreto é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar, tá bom? Então, Rua Pereira, número 12, é Loja Merlin. Giovana, deixa eu mostrar mais uma vez o livro. Esse livro, se alguém se interessar, principalmente quem é da área de saúde, é muito interessante, né? Se eu fosse da área de saúde, com certeza eu iria adquirir esse livro. Ele se encontra onde, para quem quiser? Olha, eu acredito que seja mais fácil encontrar no site da AME Brasil, né? Vou mudar já, tá? Pegar aqui. Então tá aqui, ó, uma nova medicina para um novo milênio, a humanização do ensino médico. A minha convidada de hoje, a Giovana, é uma das coautoras desse livro, com muitos outros médicos aqui, tá bom? Somos 25 coautores no total, organizados são 25? São 25. O Décio e mais 4 acadêmicos que foram os grandes organizadores, né? Uhum.
E eu e mais 25 colegas, jornalistas, administradores, enfim, de várias profissões, nós nos reunimos e contribuímos. Compilaram o livro. Né, para chegar a essa obra. Então vamos lá, AME, como é que fala? Como escreve? www.amebrasil.org.br. Então quem tiver, esse não, a gente não pediu para colocar não. A gente vai colocar um outro depois que é de Santos, né? AME Santos, da né? AME Santos. Então quem quiser o livro é AME Brasil, tá bom? Normalmente não precisa colocar o www. Então é AME tudo junto, né? Associação Médica Espírita. Esse AME não é do verbo amar, tá bom? É associação, pode ser também, Pode né? ser também. Pode ser também. Associação Médico Espírita. Então é amebrasil.org.br. Lá você pode adquirir o livro para quem quiser, né? É um livro que não é só para a área de saúde, não. Para quem quiser, para leigo também, né? Também. É muito interessante. A gente sabe muito de pessoas que acabam presenteando colegas. Assim, olha, eu sei que você não é médico, mas olha esse livro, que legal, né? Ok. Que abre, assim, o horizonte para outras áreas também. Legal, não? Acho bacana. E vamos aproveitar e falar que do curso, isso aqui já tem quantos anos? Ciência, Saúde e Espiritualidade. Você sabe, não? 22 ou 23 anos. Já 22, 23 anos? É mais velho que Fronteiras. Fronteiras faz 20. Puxa, está antes do Fronteiras. Então, gente, olha, isso aqui é um sucesso absoluto. É um curso livre. A gente fala curso livre, na verdade é quase totalmente livre, porque tem um custo de 27, né? Que você falou? Um curso simbólico de R$27. R$27 por mês, só isso. Você vai fazer um curso de ciência, saúde e espiritualidade com muitos profissionais da área de saúde, né? Exato. O seu marido, o Dr. Flávio Brown, faz parte, o Dr. José Nilson. José Nilson, homeopata, Dr. Fernando Guimarães. Que é gastro. Isso, ele é gastro Ricardo também. Salum tá, não? Ricardo Salum também está entre os nossos colegas. Doutora Márcia Colassante, que é pneumo. Nunca entrevistei a Márcia. Pode convidá-la. Vou convidar a Márcia. A Márcia, quem mais? O D'Alessandro, que é físico, engenheiro e físico, né? O D'Alessandro, que esteve aqui semana passada, se não me engano. Engenheiro e físico, ele. A Márcia Semenov, uma filósofa também, que deu aula aqui já na Unisanta já há alguns anos. São disciplinas, né? É todo sábado, das 14h30 às 17 horas. E vai começar no dia 3 de março. Tem o carnaval, pule à vontade, ou descanse, eu uso para descansar, né? Eu fujo para a montanha. Carnaval eu vou para as montanhas. Então é 3 de março começa, aí é todo sábado, cada vez uma disciplina, né? Com um desses profissionais, a maioria são médicos, para o público leigo, você não precisa ser formado em nada, tá bom? É um curso, deixa eu mostrar aqui, Ciência, Saúde e Espiritualidade, eu imprimi isso aqui, para mostrar rapidinho. Acontece aqui na Unisanta, né? Você fala, em que prédio? Entra aqui na portaria que eles falam, tá bom? Então, Ciência, Saúde e Espiritualidade, curso livre da Unisanta, livre, mas é um curso só de R$27 por mês, não é nada, né? Então, tá aí, começando. E uma das disciplinas que a Giovana está me falando é o tema de hoje. Que é o tema de hoje, exatamente, porque tem muita procura. Esse tema que a gente está apresentando hoje, além de ter sido retirado desse livro, a gente já fez palestras, workshops, seminários, inserindo esse tema, porque é muito pedido. A gente vê quando uma coisa gera o sofrimento na outra, a outra pessoa precisa de um respaldo, de um aconselhamento, de uma palavra amiga. Então, nós fizemos já em vários hospitais essa temática, tanto eu quanto o meu marido, o Dr. Flávio. Então, a gente vai apresentando e vai sendo muito pedido. Então, esse ano vamos colocar dentro da grade aí do curso, né? Essa disciplina. Porque aí realmente, é aquela coisa, de repente você não ouviu naquela hora, mas agora é sempre hora de Olha, nada mais. Dura tanto tempo se não for um sucesso, né? 22 anos, você está falando? 22, e esse curso, Jadira, é um grande marco aqui da universidade, que foi o primeiro curso voltado para a área da espiritualidade no Brasil. Não é assim, em Santos, não, em São Paulo. Não, é no Brasil. Tá. Deixa eu ler isso aqui, que eu acho que isso aqui, o objetivo, explica bem, né? Claro. Explica bem esse curso. Quem quiser se inscrever, fazer matrícula, é só vir aqui na universidade, tá bom? Pode fazer aqui pela universidade, né? Na verdade, entrando aqui na universidade, eles falam de que faz inscrição para cursos, tá bom? Na verdade, é na rua Cesário Mota, número 8. Cesário Mota, número 8, onde faz inscrição, mas
Entrando em qualquer lugar aqui da Universidade de Santa Cecília, o pessoal indica onde você se inscreve para os cursos. Esse é um deles. Olha que legal o objetivo, só para ficar claro. Discutir e criar novos paradigmas para a ciência da saúde que sejam compatíveis com a tendência holística para fazer ciência dentro de uma visão biopsicossocioespiritual, utilizando como este referencial o pensamento de Allan Kardec e contribuir com o conhecimento humano, acrescentando opções de interpretação dos eventos saúde, doença, relevantes na ciência e espiritualidade. Começa 3 de março. Começa dia 3 de março, nosso professor convidado para a aula inaugural é o Dr. Marcelo Saad, que vai falar da inserção espiritual nos paradigmas da saúde. Então, ele é de São Paulo? Ele é de São Paulo, ele é o presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo. E ele é fisiatra e acupunturista, então eu vim aqui dividir com a gente. Vim aqui dividir. Você disse no começo do programa que muitas vezes um profissional da área de saúde sofre também. Ele às vezes cria até aquela carapaça, digamos assim, né, para tentar não demonstrar tanto sentimento, mas por dentro ele sofre. Fofoca, em off. O Flávio Brown sofre um pouquinho, não? Claro. Reclama com você em casa? Claro. A gente, parece que não, a gente acaba criando uma empatia, né, com as pessoas. Com o paciente, né? Com o paciente, por vezes com o acompanhante, né? Porque às vezes o paciente não pode ter uma dimensão do seu problema, mas o acompanhante já tem. Então, é normal nós criarmos essa empatia. E, claro, acontece alguma coisa, a gente sofre sim, e bastante. Mas podia ser diferente, podia ter uma outra visão, podia se abrir mais, o remédio podia ser mais ágil, né? Mais efetivo, né? Exatamente. E assim, isso na área dele é da psiquiatria, mas eu compartilho, né, com os outros médicos, outros profissionais de saúde lá no caso da AME Santos, né? E a gente vê que assim, não tem como não gostar, né? Até porque a AME é a Associação Médico Espírita, mas você falou muito bem, né? Parece que é o verbo amar, porque a gente acaba com um olhar mais humano e a gente realmente se desdobra mesmo em carinho e atenção ao próximo. Né? Legal. E só um parênteses, a gente fez um grupo, né, de voluntários para a capelania espírita. E hospitalar espírita, no caso, a gente vai nos hospitais com essa intenção, né? Sabendo já da sobrecarga que médicos e toda a equipe de profissionais da área de saúde tem, né? Então, a gente vai fazer uma palavra de ânimo, vai dar uma conversada com o paciente. Desculpa, quantas pessoas tem hoje nessa capitania? 70 voluntários. 70 é bastante. Inúmeros voluntários, nós temos até que tem dias que tem que ter um revezamento. Vou em Santa Casa? Nós estamos atuando apenas no Guilherme Álvaro, que é um hospital público da região. Tá. Né? Aqui próximo. Tá. Isso, é um hospital público estadual, então a gente está fazendo uma atuação nesse hospital. Provavelmente, para as próximas turmas, nós vamos ter que abrir frentes em novos hospitais, porque nós estamos atuando de domingo a domingo, de manhã e de tarde nos hospitais, nesse hospital. E está sendo um experimento, né? Porque vocês eram neófitos nessa área também, né? Pois é, e está sendo muito bem aceito, tanto por parte dos pacientes, como por parte dos acompanhantes, por parte dos voluntários e até mesmo da equipe, que vê a gente passando, né? Tem aquela curiosidade, mas o que é isso mesmo, né? E a gente sempre está lá para explicar, não só para os pacientes que estão internados nas enfermarias, mas também a gente faz um atendimento na rede, né, de oncologia, né, que é a rede Hebe Camargo, que funciona dentro do hospital. E assim, são experiências riquíssimas, são experiências assim que a gente vê a necessidade desse atendimento humano, de chegar no outro. Muito HIV também, né? Aí, então, né? Também, a gente nunca enfoca, Jadir, a doença. Tá. A gente não quer saber qual é a doença do paciente, a gente quer saber o paciente. Tá? Porque se eu, de repente, falo com você sobre a sua doença, talvez isso possa te deprimir um pouco mais. Não, eu quero saber do Jadir, a pessoa, o pai, o filho, o irmão, o colega, o Jadir social. É esse Jadir que interessa para a gente. A gente sabe que a doença vai ter algum impacto na sua vida, né? Mas e você, lá dentro, como é que você está?
Então, isso acaba dando momentos, né, de... Foi daí que surgiu sua paixão pela psicologia. Exatamente. Ela já estava lá, né? Já estava lá enraizada, Ela já estava lá enraizada. Né? Agora está brotando a sementinha. Aí eu falei assim, não, né? agora é isso. Eu estou falando isso, o telespectador não vai entender, é porque ela não para de estudar, né? A Giovana fez jornalismo, fez letras, se envolve com tudo, está na televisão, está em tudo quanto é lugar, a Giovana. E agora quer fazer psicologia também. Está fazendo, estou, quer né? não. Está fazendo, né? Estamos lá. Então, foi daí. Legal, então, bacana, parabéns. Obrigada. E assim, a gente vê que esse olhar humano, claro, a gente vê que tem muitos profissionais humanos, né, dentro do hospital. A gente vê, assim, uma dedicação das enfermeiras, das assistentes, dos fisioterapeutas, exemplar, sabe? Assim, digno de bater palmas, nota 10, por tudo que fazem. Mas tem dias que a gente vê assim aquele olhinho assim preocupado com o paciente, com a situação. Vamos conversar, vamos. Estou precisando, né? Então, caramba, isso bacana, faz bem, né, para todo mundo. Imagino. Eu recentemente eu brinquei um pouco de ser psicólogo ano passado com os alunos de primeiro ano da engenharia, porque quando o aluno entra na faculdade, normalmente os professores são extremamente técnicos, né? A gente acaba não dando esse carinho necessário muitas vezes, e os alunos vêm com muitos problemas, às vezes de família, uma série de problemas. E o ano passado eu tentei trabalhar um pouco mais humanisticamente com os alunos de primeiro ano e tive um resultado inacreditável. Eu até mostrei para minha esposa, assim, vários e-mails e mensagens pelo Messenger de alunos, agradecendo aquela atenção, e eu não fiz nada, olha só, eu não fiz nada ativamente. Foi apenas através de conversa, de apoio, né? Então, bastou isso para que a pessoa se sentisse equilibrada, mais calma, mais tranquila, deu sequência na faculdade, continuou o curso na engenharia, só com palavras, com esse carinho especial. Eu achei essa experiência incrível. Eu falei, olha, eu não sabia que eu tinha essa capacidade, mas foi só de ouvir, de dar alguns conselhos, e isso foi tão importante para o aluno. Eu falei, que experiências fantásticas, eu fiz sem querer isso. É porque falta, né, essa questão do diálogo, né? Muita gente, às vezes eu quero falar, mas eu preciso de alguém que me escute também nesse momento e que, de preferência, quando falar, fale algo que venha atender as minhas necessidades. Né? E nós estamos vivendo um período, no planeta como um todo, tão conturbado, né? Rio de Janeiro, nossa, o que tem de bala perdida, gente morrendo, em todo lugar, o Brasil inteiro, o mundo está conturbado, então tudo isso gera desequilíbrio, né? Porque a gente só liga a TV, só vê notícia ruim, né? Tudo está ruim, então as pessoas estão cada vez mais carentes e é necessário que pessoas que têm um equilíbrio possam ajudar nesse aspecto, né, Giovana? Giovana, a gente está em cima da hora. Eu vou muito agradecer a sua participação, foi brilhante. Obrigada. Obrigado mesmo, espero que tanto você quanto o Dr. Flávio Brown sempre retornem muito aqui no Fronteiras para contribuir, né? E futuramente vocês também estão com um projeto de um programa aqui na TV Santa Cecília, mais para frente. Quando tiver, farei questão de anunciá-los. Com certeza. Que é ligado à espiritualidade, está ligado à espiritualidade, então tenho certeza que o nosso público vai gostar. Obrigado, Giovana, obrigado de coração, viu? Eu que agradeço, Jadir, o convite. Foi uma simpatia e foi de muito valor a sua presença aqui. E eu só quero comunicar que no próximo programa nós vamos estar falando de um assunto interessantíssimo que eu particularmente gosto muito também, que é ervas medicinais, só que pelo lado da ciência. Vou trazer um doutor, ele é coordenador do curso de farmácia da Unisanta, ele é doutor, professor doutor Valber Toma, só que ele vai ensinar o jeito correto de fazer as coisas, que a gente faz chá, faz infusão, faz um monte de coisa com ervas, e muitas vezes você tira o princípio ativo ou diminui, ele vem ensinar como fazer isso de forma correta, vem dar dicas brilhantes, não perca. Próximo Fronteiras da Ciência. Giovana, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço ao Dr. Flávio, obrigado você, amigo telespectador, fiquem com Deus e até a semana que vem com mais um Fronteiras da Ciência. Muito grato.